Sabe aquela pergunta, como é que um grupinho de pessoas, com medo, lá em Jerusalém, deu o pontapé inicial num movimento que se espalhou por todo o Império Romano e no fim das contas mudou a história do mundo? Pois é, o livro de Atos dos Apóstolos conta exatamente essa jornada. Vamos dar uma olhada em como essa transformação incrível aconteceu, passo a passo. Então, tudo começa aqui, com essa frase. Dita por Jesus um pouquinho antes de subir aos céus, ela funciona como um mapa, um roteiro para tudo o que vai acontecer. É basicamente uma promessa de expansão em 3 fases, sabe? E o livro de Atos segue essa ordem direitinho. O nosso palco inicial é Jerusalém. Jesus partiu, e o que a gente tem é uma comunidade de mais ou menos 120 pessoas, incluindo os apóstolos. E o que eles estão fazendo? Nada. Estão só esperando. É um momento de silêncio, de expectativa, aquela calmaria que a gente sabe que vem antes de uma grande tempestade. Mas esperando o que exatamente? A promessa que os mantinham ali era de que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Isso não era papo furado. Era a promessa de um poder, de uma força que ia capacitar todo mundo para a missão gigantesca que vinha pela frente. O único problema é que ninguém fazia a menor ideia de como ou quando isso ia acontecer. E a esfera acaba bem no meio do Pentecostes, uma festa judaica super importante. Imagina a cena. Jerusalém estava lotada, um formigueiro de gente. Tinha judeus devotos de tudo que é canto do mundo conhecido na época. O cenário estava simplesmente perfeito para algo extraordinário acontecer. E o extraordinário aconteceu. De repente, um som que parecia um vendaval. Umas coisas que pareciam chamas de fogo pousando sobre eles. E o mais maluco de tudo, aqueles seguidores todos da Galileia começaram a falar nas línguas nativas de todos os estrangeiros que estavam ali. A multidão ficou de queixo caído. O que está acontecendo? Alguns até tiraram sarro, falando que eles estavam bêbados. É nesse momento que o Pedro se levanta. Ele toma a frente e explica para aquela multidão que tudo aquilo era, na verdade, o cumprimento de uma antiga profecia. E o resultado do primeiro discurso dele foi surreal. O grupo de 120 pessoas saltou para mais de 3.000 em um único dia. Foi o Big Bang, a grande explosão do movimento. Mas é claro que um crescimento desses tão rápido e barulhento ia chamar a atenção, né? As autoridades religiosas de Jerusalém ficaram de olho e não gostaram nada do que viram. O que começou como curiosidade virou oposição. E aí vem a grande ironia. A perseguição, que era para acabar com tudo, virou o combustível que fez o movimento se espalhar. E a tensão foi aumentando aos poucos. Primeiro, umas prisões aqui, umas ameaças ali. Depois, teve até o conselho do sábio Gamaliel, que disse algo como, olha, vamos com calma. Se isso for de Deus, não adianta lutar contra. Mas a panela de pressão explodiu com Estevão. O discurso dele foi a gota d'água e ele acabou executado. O primeiro mártir do movimento. E aqui está o ponto crucial, a grande virada da história. A morte de Estevão iniciou uma perseguição tão pesada que forçou os fiéis a fugirem de Jerusalém. Só que ao fugir, eles não ficaram quietos. A tentativa de apagar o fogo acabou, na verdade, espalhando as brasas. E assim, sem querer querendo, eles cumpriram a segunda parte da missão, levar a mensagem para toda a Judéia e Samaria. E quem era o líder dessa perseguição toda? O mais fervoroso deles? Um jovem chamado Saulo de Tarso. Ele estava lá, na morte de Estevão, aprovando tudo. Ele era implacável, invadia casas, arrastava as pessoas para a prisão. Saulo era, sem dúvida, o grande vilão dessa história. E então, a caminho de Damasco para prender mais gente, acontece o impensável. Uma luz vinda do céu o cega, uma voz fala diretamente com ele, e o maior inimigo do movimento é derrubado. Literalmente. Ele fica cego por 3 dias, em choque, até que um discípulo chamado Ananias, que devia estar morrendo de medo, né, vai até ele e o cura. Essa comparação aqui é chocante. O cara que respirava ameaças se torna um maior missionário. O perseguidor vira o perseguido. É uma virada de 180 graus. Saulo, o destruidor, se torna Paulo, o construtor, destinado a levar essa mensagem para o mundo todo. Ok, o movimento está se espalhando, o inimigo virou aliado. Mas isso tudo cria um problema novo, uma verdadeira crise de identidade. A questão era, esse novo caminho é só para judeus? Ou os não-judeus, os gentios, podiam entrar no barco sem ter que virar judeus primeiro? E olha, essa não era uma pergunta qualquer. Ela ameaçava rachar o movimento no meio. Para os primeiros seguidores, que eram todos judeus, a ideia de se misturar com não-judeus era um tabu
enorme, algo culturalmente impensável. A resposta para essa pergunta ia definir o futuro de tudo. E a resposta vem de um jeito que parece até coisa de filme. Duas visões acontecem ao mesmo tempo, em lugares diferentes. De um lado, Pedro tem uma visão muito estranha com animais considerados impuros e ouve uma voz dizendo que eles agora são puros. Do outro lado, um oficial romano chamado Cornélio é instruído por um anjo a mandar chamar, adivinha quem? O próprio Pedro. Então Pedro vai, meio sem entender nada, até a casa de Cornélio. E quando ele começa a pregar, pá, acontece com os não-judeus a mesma coisa que aconteceu lá no Pentecostes. Para Pedro e seus amigos foi um choque. A prova era clara, a ficha caiu, a porta estava aberta para todo mundo. Mas claro, a questão precisava ser resolvida oficialmente. Então eles organizam uma reunião super importante em Jerusalém, o famoso concílio. O debate foi quente, Pedro contou sua experiência. No fim, a decisão foi um marco. Os não-judeus não precisariam seguir a lei judaica para serem aceitos. Naquele momento, o movimento se tornou oficialmente universal. E essa decisão do concílio foi um divisor de águas. Foi como abrir uma porteira que estava trancada. Com as barreiras culturais derrubadas, a missão podia finalmente ir para o mundo. O centro de gravidade até começa a mudar de Jerusalém para Antioquia, uma cidade bem mais cosmopolita, a plataforma de lançamento perfeita. E quem lidera essa expansão global? Ele mesmo, Paulo, o antigo perseguidor. Numa série de viagens missionárias super perigosas e cansativas, ele e seus parceiros vão plantando comunidades em cidades-chave por todo o Império Romano, da Ásia Menor até a Grécia. E o resultado de toda essa jornada é o que a gente vê. Lembra daquela ordem lá do começo? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra? Pois é, estava se tornando uma realidade visível no mapa. O que começou com 120 pessoas numa sala virou uma rede de comunidades por todo o mundo conhecido. A narrativa de Atos termina com Paulo em Roma, bem no coração do Império, e ele ainda está lá, pregando. A história toda nos deixa com uma reflexão poderosa. Como é que um movimento que nasceu do nada, enfrentou perseguição violenta e crises de identidade gigantescas, não só sobreviveu, mas cresceu a ponto de redefinir o mundo? É uma dinâmica de resiliência e adaptação que ecoa através da história.